que a gente tem é o seguinte, pessoal, se você quiser participar, esse é o cronograma, essa oferta. Lembrando que vai ser podemos dizer que vai ser uma listagem dupla do Nubank, tá? Eles vão fazer o IPO lá fora, né? A oferta vai ser negociada lá nos Estados Unidos, e aqui a gente vai poder negociar nas ações através desse código aqui, tá? Lembrando, até vou fazer uma outra enquete aqui, pessoal. Vocês já viram o código lá na NYSE? O código da NYSE vai ser NU. NU vai ser. Vai ser NU, vai ser o código da NYSE, tá? Aqui vai ser NU BR33, tá? Então vai ser esse o código aqui. Então, até que dia a gente tem que fazer reservas? Se for participar, dia 7 de dezembro, tá? Se você quiser ficar nu, vai ser até o dia 7 de dezembro, se quiser participar da oferta do Nubank, tá? É isso aí. Então, 7 de dezembro, tá? Início da negociação dos BDRs aqui na B3, dia 9 de dezembro. 7 de dezembro, tem bastante tempo para você pensar, analisar, estudar, ler os relatórios aí, tá? Início de reserva começa agora, dia 17 de novembro, tá? Isso aqui, todas as informações são públicas, estão no prospecto do Nubank, tá bom? A gente não tem relação nenhuma, e a gente vai começar a falar bem, falar mal nesse momento, a partir de agora. Nossas críticas e elogios do Nubank começam agora, tá? Então, vamos lá, pessoal. Falando sobre o Nubank nesse momento. Primeira coisa que me chama a atenção, né? E aí eu queria a opinião de vocês. Coordenador da oferta. Lembrando que coordenador é aquele que organiza a oferta, que chama os compradores, vendedores, põe o preço, faz roadshow. Eu já fui coordenador de várias ofertas, tá? Trabalhando em grandes bancos, grandes corretoras. E olha que interessante, coordenador líder da oferta no Invest. Ou seja, eles são coordenadores deles mesmos, né? Então começa, eu particularmente acho um pouco estranho você ser coordenador líder. Você pode até participar como coordenador, como a gente chama Joint Book Runners aqui embaixo, HSBC, UBS e o Safra, mas você ser coordenador líder da sua oferta mesmo, né? Então é meio estranho essa informação, tá? Mas eles são coordenadores líderes. Eu acho que para mim eu não vou decidir se eu vou participar da oferta ou não por conta disso, mas é um ponto, na minha opinião, negativo, tá? É meio estranho, né? A EasyInvest e o Nubank não são, de certa forma, não tem uma expertise nesse momento, né? E eu acho que poderia deixar, né, a coordenação com outros bancos, principalmente estrangeiros aqui, o Morgan Stanley, Goldman Sachs e o Citi. Mas, enfim, não é um ponto negativo, assim, que vai definir a oferta, a participação na oferta ou não, tá? Por enquanto, 160 votos aqui, sim, 52% são clientes do Nubank, tá? Mas vamos falar um pouquinho do banco, pessoal. No primeiro trimestre de 2018, esse aqui é o principal, acho que, ponto positivaço, assim, muito bom do Nubank, né? Isso aqui precisa reconhecer, eles são muito bons. Primeiro trimestre de 2018, eles tinham 3,7 milhões de clientes, tá? Isso aqui estão todas as informações no prospecto. Eles cresceram simplesmente 13 vezes. Hoje, agora do terceiro trimestre, setembro, eles tinham 48,1 milhões de clientes, né? Então, eles cresceram 13 vezes a base de clientes ao longo do tempo, tá? Muito, muito forte, muito interessante. Então, primeiro ponto, muito positivo. Informação importante, pessoal. Eles estão em outros países da América Latina, mas essa base, a maior parte da base é brasileira, né? Então, 48 milhões. E aí a gente começa a entrar realmente em alguns pontos que são muito bons, mas também me chama a dúvida, né? Pô, se eles têm 48 milhões, será que eles vão ter, daqui a 10 anos, 200 milhões de clientes? Pessoal, não vão, né? A gente não vai ter 100% da população brasileira cliente do Nubank. Pode crescer para 100 milhões? Pode, mas vai ser difícil para caramba crescer para 100 milhões de clientes, né? Então, eu começo já colocar um ponto de dúvida aqui, né? Qual que vai ser a velocidade de crescimento, principalmente aqui no Brasil? Essa é uma das dúvidas, tá? Evandro Semenzala, eles consideram clientes também os investidores, antiga EasyInvest? A gente vai ver, tá?
mas é todo mundo que está lá, que tem uma conta aberta. Depois a gente vai ver os clientes ativos, mas todo mundo tem uma conta aberta. Então, se eles compraram isso, trouxeram de alguma aquisição, também considero como clientes, tá? Mas a base era bem pequena da Isinvest comparado aqui com... Mas já está tudo na mesma base, tá bom, Evandro? Então, vamos aqui começar a fazer umas contas, tá? Olhando para Itaú e Inter, né? Em alguns momentos a gente vai olhar muito mais para Inter, em alguns momentos a gente vai falar muito mais para Itaú. Então, o que acontece? Como fazer o valuation, né, desse Nubank, né? Eu peguei aqui a apresentação do Itaú, né, disponibilizada agora, recentemente, né? O Itaú pode ter mais clientes, mas essa apresentação deles, cerca de 60 milhões de clientes, tá? 60 milhões de clientes. Então, se a gente olhar para as contas, por exemplo, do Inter, o Inter é aqui embaixo, tá? Então, Itaú aqui, 60 milhões de clientes. O Inter fechou o trimestre com quase 14 milhões de clientes, tá? Então, se eu olhar nessa métrica, né, contra o Itaú, pegar assim, um cliente vale tanto e o Nubank deveria valer tanto. Então, se eu olhar para essa métrica, o Nubank deveria valer cerca de 170 bilhões se eu comparar com o Itaú, né? Se eu comparar com o Inter, ele tem um valor de mercado, deveria ter um valor de mercado muito diferente, né? Então, essa é a primeira métrica aqui que eu queria falar aqui para vocês, né? Então, primeira métrica, se eu falar o seguinte, se eu comparar com o Itaú, ele deveria valer 170 bilhões de reais, se eu olhar para o Inter, em relação a essa mesma métrica, deveria valer 136 bilhões de reais, tá? É uma forma de fazer a avaliação do Nubank. Pode ser uma opção, né? Outro ponto muito importante, aí sim, mais um ponto muito positivo para o Nubank, né? O Inter tem 7,9 milhões de clientes ativos, né? Cerca de 56% da base. Quando a gente olha para o Nubank, né? O Nubank tem cerca de 35,3 milhões de clientes ativos. Até o Semenzato tinha perguntado aqui, eles têm uma base muito grande e eles têm cerca de, não sei se tá dando para ver aqui no YouTube. Então, eles têm uma base aqui de 35,3 milhões de clientes ativos. Então, a gente começa a fazer essas métricas e a gente começa a ver que o Nubank tem uma base muito melhor de clientes, né? Muito mais ativa, muito mais engajada do que o Banco Inter, quando a gente compara esses dois nesse quesito, tá? Então, a base do Nubank é muito mais ativa, né? A gente está falando de 56% dos clientes são ativos no Banco Inter, enquanto no Nubank são 73%, tá? Alguns outros pontos negativos aqui, mas relativamente parecidos, que é o custo de aquisição desse cliente, o famoso CAC, no Nubank também ele sai na frente. Mas aqui são alguns clientes também, alguns pontos positivos aí no caso de Inter, ou seja, a gente começa a olhar para um ponto negativo do Nubank, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat do YouTube. Então, o que acontece? Os clientes do banco do Nubank, eles são mais engajados, só que a princípio eles são piores. Se a gente compara, por exemplo, a inadimplência, de novo, essa inadimplência aqui precisa de certos ajustes, tá? Para você fazer uma comparação direta, mas a princípio a base de clientes do Nubank é um pouco pior na qualidade quando a gente olha para a inadimplência comparada ao Banco Inter, tá? Então, eles são mais engajados, ou seja, são ativos, só que eles são um pouco piores quando a gente olha para a inadimplência do cartão de crédito de 90 dias, tá? Então, é um lado negativo quando a gente compara com outros bancos, no caso particular do Banco Inter, tá? Aqui eu coloquei uma tabela, depois vocês vão receber essa tabela, essa informação, dos acionistas, tá? Então, a gente tem a composição atual dos acionistas, né? Antes da oferta, e depois a composição atual depois da oferta, tá? Para que isso? Para a gente ver quem são os maiores acionistas aqui, hoje e depois da oferta, né? E para a gente calcular também o valor de mercado. Então, a gente vai utilizar essa quantidade de ações aqui no capital social da companhia, 4 bilhões e 600 milhões de ações. Essa vai ser a quantidade de ações depois da oferta, tá? Então, lembrando que a gente tem uma oferta primária acontecendo, a companhia tem um capital social de 4 bilhões e 311 milhões de ações e vai passar para 4 bilhões e 600 milhões de ações depois da oferta, tá? E olha que interessante aqui, pessoal. Com um preço, né, por ação
de R$10,50, né? Ou seja, cerca de R$60, R$ 58,93. O banco estima captar, né, recursos líquidos de quase 3 bilhões de dólares, 2,924, ou seja, 16 bilhões 413 milhões de reais. Isso vai ser o que vai ser captado, tá, para o banco de oferta primária, tá bom? Lembrando que a gente tem gastos, né, comissões na oferta, aí a comissão vai para o próprio banco, né, uma parte, já que ele é o coordenador líder. Então, parte dessa receita aqui vai para o próprio banco, porque ele também vai receber comissão dessa organização dessa oferta. Enfim, vai sobrar 16 bilhões 556 aí, milhões em torno disso da oferta, com esse preço médio aqui de 10,50, que é o que vai ser estimado, tá? Então, o que o banco vai fazer, o que o Nubank vai fazer com essa oferta? 25% vai ser destinado aí para capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital, investimento e aquisições, né? Um quarto, ele vai ser utilizado para isso, né? Esses recursos de 4 bilhões de reais, tá bom? Aí a gente chega, pessoal, acho que num ponto mais polêmico, né? Esse ponto aqui, acho que chega a ser o mais polêmico. Então é o seguinte, né? Lembra desse ponto aqui, ó? Eles têm aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de ações, tá? 4 bilhões e 600 milhões de ações. Se for a R$10,50, a gente está falando de um valor de mercado aproximado de 50 bilhões de dólares, tá? 50 bilhões de dólares. Quais são as maiores empresas da América Latina em termos de valor de mercado? A gente tem o Mercado Livre, tá? Isso aqui, algumas semanas atrás, que a gente pegou essa informação. O Mercado Livre tem 73 bilhões de dólares de valor de mercado, é a empresa mais valiosa da América Latina. Depois a gente tem a Vale, 65 bilhões de dólares. Petrobras, 63 bilhões. O Walmex, né, que é a Walmart aqui da América Latina, né, do México, da América Central, 60 bilhões. América Móvil, 57 bilhões. Aí vem o Nubank. Olha que interessante, pessoal. Olha essa informação. Nubank vale mais do que Ambev, vale mais do que Itaú e vale mais do que o Bradesco, né? Inclusive, se a gente somar Bradesco e Banco Brasil, ainda vale mais, né? E essa é a discussão, né? Pô, será que realmente o Nubank vale mais do que Ambev, vale mais do que Itaú, vale mais do que o Bradesco, tá? Isso a gente... Tiago Almeida, você falou de brincadeira de valor de mercado, é isso que eles vão testar, tá? Que a gente chama testar o IPO, né? Testar a oferta. Eu acho que era essa a crítica, né, Tiago? Então, o pessoal me pergunta, pessoal, mas e o lucro do Nubank, né? Primeira coisa aqui interessante, pessoal, nessa tabela aqui, que também está lá à disposição de vocês, tá? No prospecto. Olha que interessante essa linha aqui. Remuneração baseada em ações, tá? No período de 3 meses, agora em setembro, né, final de setembro, foram disponibilizados 229 milhões de reais de remuneração para os executivos do Nubank em forma de ações, né? No ano foram 209 milhões, 90 milhões, tá? Mas vamos esquecer isso. O banco, nesse ano de 2021, Nubank está gerando 17,7 milhões de reais de lucro ajustado, tá? Se a gente olhar o lucro mesmo, prejuízo no período, são 527 milhões nos 3 primeiros trimestres, ou seja, até setembro, 527 milhões de prejuízo, tá? Repetindo, 527 milhões de prejuízo. Se a gente fizer vários ajustes, a gente chega a 17 milhões de lucro, tá bom? No trimestre, foram 179 milhões de prejuízo. Fazendo alguns ajustes, a gente chega num prejuízo um pouco menor, tá bom? Estamos fazendo Romeu, estamos fazendo um valuation aqui junto, tá? E aí, a pergunta é, quanto que deve valer um banco, né? Essa que é a pergunta que provavelmente todos os investidores estão fazendo nesse momento, tá? E a pergunta também, para a gente terminar, em relação... Alguém ficou com alguma dúvida em relação a Nubank? Eu peguei aqui alguns pontos, e acho que um ponto importante aqui, que tem bastante gente que tem dúvida, né? Em relação a esse programa que o Nubank está colocando, tá? Então, eu vou ler aqui, porque é uma informação muito importante. Se você for cliente, inclusive,
o pessoal responder aqui, foram 223 votos, 52%. Então, para vocês que têm conta no Nubank, atenção a essa informação, tá? Muito importante essa informação. Desde que a oferta brasileira seja liquidada, o programa de clientes garantirá a entrega de recursos suficientes para a subscrição e integralização de um, e não mais que um, BDR a cada cliente que aceitar os termos e condições sujeito a um limite máximo, tá? O limite máximo do programa de clientes será o número de BDRs equivalente à divisão entre 180 milhões, limite financeiro aprovado pela administração da companhia, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, com base em um preço por BDR de 9,82, que é o ponto médio da faixa indicativa, o limite máximo do programa será de 18 milhões de BDRs, tá? Então, o que cada cliente deve receber? Deve receber um BDR, tá? Esse BDR financeiramente deve valer em torno de R$10, 9,82 reais, tá? Voltar no vídeo. Alexandre, me avisa aqui que está acontecendo aqui. Então vamos lá, pessoal, só para a gente deixar bastante claro essa questão nos sócios, tá? O limite máximo do programa será o número de BDRs limitado a 180 milhões, como eu disse aqui. A minha opinião, tá? Minha opinião aqui agora, então, inclusive eu queria deixar um recado para todos os executivos do Nubank, né? Me colocar à disposição, né, para educar todos esses novos potenciais investidores. Serão milhões de investidores novos na Bolsa, tá? E a minha pergunta é, será que esses, talvez, 20 milhões de novos investidores na Bolsa estão preparados, né? Eles vão ser investidores mesmo? Então, essa é a minha preocupação,